João 13. Quero ler com você só os primeiros versos, e à medida que eu for mencionando, a gente lê o restante quando for necessário. Então, só os 3 primeiros versos. Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, até o verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações, possa nos encorajar, nos transformar, em nome de Jesus. Irmãos, nós, ao ouvirmos esse texto, se você percebeu, nós notamos que ele se trata, ou que ele trata acerca do amor. O amor, que é essa palavra, essa expressão que se tornou cada dia mais comum na nossa cultura de ser cantada, mencionada. Hoje o amor é associado a muitas outras coisas que a Bíblia não associa, então se tornou uma palavra comum. Nós começamos a trazer a palavra amor até para a política agora. O amor se tornou tudo e ao mesmo tempo nada. E eu entendo que nós precisamos nos lembrar acerca do maior ato, a maior expressão de amor de todas. E a beleza desse texto que nós lemos e o restante do capítulo 13 do Evangelho de João é que ele nos retrata esse amor, esse maravilhoso amor. E ele nos mostra que o amor de Deus é um amor não apenas em teoria, mas é um amor provado pelos seus filhos, pelos seus discípulos. É interessante que eu, como pastor, acho que já disse isso aqui na IPVO, mas nós estamos acostumados a celebrar casamentos, e em geral, quando nós celebramos um casamento, nós nos alegramos ao ver a alegria dos noivos, e a belíssima declaração que muitas vezes é preparada para ser transmitida ali no altar. Alguns mais tímidos às vezes escrevem e leem, outros preferem nem mesmo escrever, mas fazer só aquele juramento ali com o pastor. Mas todo o casamento é organizado para falar, para transmitir uma mensagem acerca do amor. Eu lembro de um conhecido, por exemplo, que eu já mencionei aqui também, que a sua grande declaração de amor foi dada numa partida de futebol. No intervalo da partida de futebol, ele então entrou no meio do campo, a televisão filmou aquela cena toda, chamou a namorada foi até o meio do gramado, e ali no meio do intervalo do jogo, então, ele ajoelhou e pediu a mão dela em casamento. É cena de filme. Mas sabe o que é que, ao mesmo tempo, nos preocupa e muitas vezes entristece o coração? Porque nem sempre as grandes declarações de amor feitas pelos seres humanos têm se provado amor na prática. Infelizmente, irmãos, esse casamento, por exemplo, desse rapaz, infelizmente é um daqueles que não durou até que a morte o separe. Assim como muitos outros relacionamentos que talvez você conhece. Não vim aqui falar nessa manhã sobre a quebra desse compromisso de amor feita pelos seres humanos, mas vim falar nessa manhã acerca do maior amor de todos, que é indestrutível, que não pode ser quebrado, pelo contrário, que foi consumado na cruz do Calvário e continua sendo experimentado por nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, e continuará sendo experimentado até o fim. É interessante que quando nós falamos de amor, nós nos lembramos que essa inclusive é uma das grandes necessidades do ser humano. Você já deve ter escutado, por exemplo, ou já lido ou pesquisado acerca da pirâmide ou hierarquia de Maslow, falando sobre as maiores necessidades humanas. E basicamente ele identificou como a maior necessidade a necessidade fisiológica, comida, água, aquilo que o nosso corpo precisa para se manter vivo. Ele coloca depois acima da necessidade fisiológica a necessidade de segurança, proteção, abrigo, garantia da permanência da vida. Mas ele coloca logo na sequência a necessidade que ele chama de social,
a necessidade que o ser humano tem de amar e ser amado. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que nós percebemos é que Deus deixou de maneira muito clara, inequívoca, provas do seu amor por nós. O capítulo 13 do Evangelho de João, na minha opinião, irmãos, é um desses belíssimos textos que traduz de maneira muito clara as provas desse amor de Deus por nós. Se você observou desde o início do texto, tem alguns detalhes aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele começou dizendo, nos dando a informação de que o momento em que essa cena se passa era um momento da festa da Páscoa. É interessante perceber o que significava a Páscoa e como a Páscoa, então, ela é apropriada agora por Cristo para transmitir uma verdade. A Páscoa era a festa judaica, que foi instituída por Deus no Antigo Testamento. Essa festa que celebrava a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. O Senhor, com a mão poderosa, tirou o povo da terra do Egito. Lembra das 10 pragas? Deus libertou o seu povo daquela terra, provando dessa forma o seu amor. E Deus então deu ordens muito específicas sobre como o povo celebraria aquela festa naquele dia específico da libertação. E o povo então passou a celebrar essa festa ano após ano, se lembrando da grande libertação do Egito. Um dos detalhes daquela festa é que Deus disse que eles deveriam sacrificar um animal, um cordeiro. O cordeiro seria morto, imolado. O seu sangue seria aspergido nas portas das suas casas. Deus enviaria uma peste, uma praga, e ela ceifaria vidas. Mas aquele que tivesse nas portas da sua casa o sangue aspergido seria poupado. Ora, a grande verdade que esse texto traduz não é sequer sobre a libertação dos egípcios do cativeiro, ou dos judeus do cativeiro egípcio, mas da libertação do povo de Deus do cativeiro do pecado. O texto transmite essa ideia de que o ser humano, por causa do seu pecado, está encerrado numa condição de maldição. Há um castigo, há uma praga que só pode ser vencida, da qual nós só podemos ser poupados pelo sangue aspergido nas nossas vidas. O sangue do Cordeiro, que João Batista vai dizer que é Jesus Cristo. Lembra-se daquilo que João diz no início do Evangelho de João? João Batista diz acerca de Jesus. Quando Jesus se aproxima, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nesse contexto, irmãos, que essa cena se passa. Mas o texto ainda dá outra informação. Ele diz assim: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus então sabia que era chegada a sua hora. Quando eu leio esse texto, eu não consigo escapar à lembrança daquilo que acontece no capítulo 2 do Evangelho segundo João. Jesus é convidado para uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, de repente, por um erro de cálculo, o vinho acabou. Maria, tendo essa informação, vai até Jesus. Quando ela vai até Jesus, o que Jesus diz para Maria? Mulher, não é chegada a minha hora. O que significava essa expressão lá? E o que ela significa aqui? Quando Jesus diz a Maria que não era chegada a sua hora, não é que ele não poderia realizar milagres, mas que ainda não era o momento dele ser crucificado. Então a popularidade de Jesus, ela foi por ele controlada. Você vai se lembrar que em alguns momentos Jesus realizava um milagre e dizia para a pessoa: olha, não espalha não, guarda para você. De repente algo glorioso acontecia e Jesus pedia aos seus discípulos para que eles não publicassem aquilo naquele momento. Chegou o momento em que eles publicariam, o momento em que João inclusive descreve esses milagres. Quando Jesus diz lá no capítulo 2, não é chegada a minha hora, o que a Bíblia está nos ensinando? Que havia toda uma trama, havia toda uma história para acontecer, para que Jesus no tempo exato fosse crucificado, morto e ressuscitado. Nós chamamos isso de a hora messiânica. No entanto, no início do capítulo 13, nós temos agora a informação
de que Jesus sabia que chegou a hora. Diante dessa convicção de que o momento chegou, de que ele seria traído, de que ele seria entregue, de que ele seria ultrajado, maltratado, de que ele seria crucificado e morto. O que é que Jesus diz? O que é que Jesus ensina? O que é que Jesus transmite? E eu te faço uma pergunta: o que é que você entrega para as pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida? Geralmente nós, diante da dor e do sofrimento, temos a tendência de entregar o pior de nós. É interessante que às vezes até em detalhes muito simples. Eu costumo brincar que às vezes é a fila do acampamento que revela o pior de nós na hora da fome. A gente fura a fila, a gente empurra, dá a cotovelada nas pessoas, porque afinal de contas a fome está gritando. No momento de necessidade, no momento de dificuldade, no momento de dor, de sofrimento, o que é que você entrega para as pessoas? Sabe o que é o bonito nesse texto? Que Jesus entrega para os seus discípulos provas do seu amor. Que coisa bonita, irmãos. Jesus sabia que estava chegando a sua hora. E olha qual é a informação que o texto então diz na parte final do verso 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É interessante que aqui nós estamos então no que eu chamo de início do fim. Esse texto vai trazer para nós então essa realidade do início do fim da jornada de Jesus Cristo na terra. Aqui se inicia esse momento em que Jesus caminha por conta própria, como ele mesmo diz, em direção ao Gólgota, ao lugar onde ele entregaria sua vida, como a maior de todas as provas de amor dadas por Deus a mim e a você. No entanto, na passagem em si, nós vamos observar algumas provas de amor dadas por Jesus aos seus discípulos, provas essas que são também estendidas a nós. No entanto, eu preciso ainda chamar a sua atenção para um detalhe. Quando nós olhamos para esse texto, um detalhe que ainda me chama a atenção é o contraste que nós percebemos na passagem entre um amor perfeito, o maior amor de todos, sendo expresso por Jesus, ao mesmo tempo em que as obras das trevas são contrapostas. O texto fala do maior ato de amor, mas se você percebeu, ele contrapõe tudo isso a um momento de ódio, a um momento de traição, a um momento de negação. Está ainda aí no início do texto. Olha o que ele diz, verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Deixa eu te dar uma dica sobre o que esse texto nos ensina nesse verso. Do lado de cá, no momento que nós vivemos hoje, no presente, nós não conseguimos escapar a essa realidade. A vida, mesmo do cristão salvo, redimido, que recebeu promessas maravilhosas de Deus, que recebeu provas do seu amor, é contraposta entre momentos de alegria e momentos de tristeza. Momentos de provisão, de abundância, mas momentos de escassez. Momentos de grandes experiências de amor, mas momentos também de experimentarmos ódio. Momentos onde contemplamos a luz que resplandece nas trevas, mas não podemos negar a presença das trevas. Momentos de notícias maravilhosas que alegram o nosso coração, que nos fazem celebrar, dançar de alegria, mas momentos de notícias duras, difíceis. O que é que nos resta então diante de tudo isso? Nos resta o fato de que Deus nos ama em todo tempo, em toda circunstância. E o amor de Deus é suficiente para nos manter preservados até o dia em que Ele vai restaurar todas as coisas, onde Ele vai dar cabo do sofrimento, da dor, da tristeza, da morte. Vai chegar o dia, irmãos. Mas do lado de cá, essas duas coisas caminham de certa forma próximas umas às outras. Grandes expressões de amor, contrastadas com ódio.
O amor de Jesus, contrastado com as obras do diabo, pondo no coração de Judas que traísse ao nosso Senhor. Quando nós então olhamos para essa passagem, nós encontramos de maneira prática aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 5 da sua epístola aos Romanos. Paulo diz mais especificamente no verso 8 o seguinte: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É importante falar sobre isso numa sociedade tão competitiva, numa sociedade que avalia as pessoas por aquilo que elas produzem. É importante falar sobre isso diante da possibilidade de você que me ouve nessa manhã esteja sofrendo, passando por um momento difícil de alguma forma. É comum que o ser humano, diante da dor e do sofrimento, tenha dúvidas acerca do amor. Nós somos assim. No entanto, precisamos nos lembrar das provas de amor dadas por Deus a nós. Eu, como pastor, quando eu visito alguém que está enfermo, eu gosto de lembrar de uma passagem, justamente por entender que muitas vezes, diante da enfermidade, o ser humano tende a se fechar um pouco mais e às vezes a questionar o amor de Deus. E eu me lembro da passagem, ainda também no Evangelho de João, em que um mensageiro é enviado até Jesus, e esse mensageiro chega até Jesus falando acerca de Lázaro. E há uma frase que eu acho maravilhosa, porque a frase é a seguinte: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A enfermidade, a dor, o sofrimento não é a ausência do amor de Deus. Aliás, em alguns momentos, elas podem inclusive fazer com que a nossa percepção do amor de Deus se torne mais ampla. Diante de tudo aquilo que a vida, as circunstâncias trazem para nós, e nós contemplamos como Deus cuida de nós, prova o seu amor, manifesta o seu amor por nós. Quando nós olhamos para essa passagem, eu quero destacar aqui então nessa manhã 3 provas de amor dadas por Jesus aos seus discípulos, por que não dizer dadas por Jesus também a nós. A primeira prova de amor que nós encontramos nesse texto é que Jesus deu aos seus discípulos um exemplo a seguir. Se você continuar lendo o texto comigo, verso 4 e 5 diz assim: levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Primeira coisa que nós percebemos é que diante da iminência da sua morte, da sua partida, Jesus então prova o seu amor. Ele ama os seus discípulos até o fim. Qual é a primeira prova que esse texto traz para nós? O exemplo deixado por Jesus. A primeira coisa que Jesus faz diante da iminência da sua morte é tirar a vestimenta de cima. Naquela época, eles usavam uma túnica, que era a segunda roupa, e eles usavam uma roupa que era como se fosse a roupa íntima daquela época. Jesus retira essa túnica, ele fica com uma roupa mais simples, aliás, uma roupa mais próxima àquela com a qual ele foi pendurado na cruz do Calvário. Jesus então toma uma bacia com água, Jesus se ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a lavar aos pés aos seus discípulos. A cena é maravilhosa. A cena é maravilhosa porque transmite o amor de Deus pela maneira como Ele nos dá exemplo. Diante de um mundo, irmãos, carente de exemplos como o nosso, nós temos um exemplo perfeito, o exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Diante de um mundo muitas vezes opressivo, de relações complicadas, de disputas, às vezes até mesmo dentro do lar, Jesus serve os seus discípulos. O Deus de toda a terra está ajoelhado diante de homens pecadores, lavando os seus pés, como uma grande prova do seu amor. É interessante que o texto vai falar acerca do exemplo.
Se você der uma olhada comigo no verso 15, olha o que o texto diz. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É interessante porque Jesus está mostrando que esse é o assunto da passagem. O exemplo que ele deixou aos seus discípulos. Ora, pastor, então isso significa que nós precisamos tomar uma bacia, tirar a vestimenta principal e nos ajoelhar e lavar os pés das pessoas literalmente? É mais do que isso. Nós temos aqui um gesto, como o pastor Luciano gosta de dizer, um gesto dramático de Jesus que transmite uma verdade. A verdade é, em primeiro lugar, de que Deus nos ama de tal maneira que o próprio Deus está na terra, deixando um exemplo. É interessante que a maneira como o texto desenha, falando que Jesus se despiu e passou a lavar os pés aos discípulos, já foi visto por alguns teólogos como sendo um modelo, um exemplo daquilo que ele fez quando ele despiu-se da sua glória e veio habitar entre nós. O Deus de toda a terra, como diz as Escrituras, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E é esse servo que está diante dos seus discípulos, lavando os seus pés. Eu e você, meu irmão, somos incentivados por Jesus a seguir o seu exemplo. Diante de uma vida com desafios, com problemas, com sofrimento, com dor e tudo aquilo que todos nós experimentamos, Jesus está mostrando para nós que há algo mais elevado como o propósito do viver. E esse algo é o amor. E qual é o padrão do amor? Não, o padrão do amor não é aquele que você está ouvindo na canção. O padrão do amor não é aquele do casal que você viu declarar amor, mas abandonar diante da primeira dificuldade. O grande exemplo de amor é o exemplo do próprio Cristo. Eu e você somos então desafiados a seguirmos o seu exemplo. Quando olhamos para a vida conjugal, irmãos, uma das áreas talvez de grande dificuldade para a vida debaixo do sol, crises, problemas, insatisfações, muitas vezes nós não percebemos que essas coisas fazem parte de uma realidade caída. E às vezes estamos buscando satisfação no outro que nós nunca vamos encontrar. Quando nós descobrimos essa verdade acerca do amor de Deus por nós, nós somos plenamente satisfeitos nesse amor de Deus. Nós descobrimos que o outro, o cônjuge, é um instrumento para que nós agora manifestemos esse amor. Mais do que olhar para o outro e esperar aquilo que ele pode nos entregar, nós recebemos a graça de Deus de termos alguém do nosso lado, a quem nós podemos compartilhar, expressar, manifestar o nosso amor. A própria igreja, uma associação de pecadores, é a grande oportunidade que Deus nos dá também de manifestar, de expressar o amor. E como é que nós o fazemos? Aliás, o próprio apóstolo João, que fala tanto sobre isso nas suas epístolas, João deixa muito claro nas suas epístolas, como diz lá o personagem do futebol, a regra é clara. João deixa muito claro, irmãos, o verdadeiro amor é mais do que uma declaração. O verdadeiro amor precisa ser provado. E como é que nós provamos? Servindo. Nós vivemos numa sociedade, como eu disse aqui outro dia, que fala tanto sobre propósito. Nada contra terapeuta, não estou falando que terapia é ruim, irmãos. Mas tem muito terapeuta ganhando dinheiro, porque as pessoas estão buscando um propósito para a vida. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da minha existência? E às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e temos diante de nós aberto, descortinado o propósito das nossas vidas, e nós não estamos percebendo. E às vezes a nossa insatisfação está justamente no fato de que nós não entendemos isso. O propósito das nossas vidas, em primeiro lugar, é desfrutar desse grande amor, mas em segundo lugar é manifestar o amor de Deus àqueles que estão ao nosso redor. Diz que eu fiz uma viagem de férias, alguns de vocês não estavam aqui, foi num domingo à noite. Nessa viagem de férias, um dos lugares que eu fui
é um lugar de águas termais. Tem uma piscina que deve ter uns 50 graus. Quando eles preparavam a piscina para a gente entrar, dava uma fumaça, parecia que você estava numa sauna. Essa piscina tinha uma cascata. Me ensinaram qual era o melhor lugar para ficar na cascata. Que caía uma água num ombro e no outro. E de repente a gente parava ali naquela cascata, debaixo daquela água quente. Meia hora, 1 hora. Que negócio gostoso, irmãos. Que experiência boa, viu? Mas eu confessei aqui que uma das coisas que passou na minha mente e no meu coração, ali debaixo da cascata, pensando acerca da vida, me veio o seguinte pensamento, Murilo: não pode ser só isso. É gostoso, irmãos, mas termina, acaba. Sabe por que tem muita gente insatisfeita hoje? Porque ainda não entendeu qual é o sentido da vida. O sentido da vida é desfrutar desse grande amor, mas em segundo lugar, manifestar esse amor àqueles que Deus colocou ao nosso redor. Não há nada mais empolgante do que servir pessoas, do que amar pessoas, do que compartilhar daquilo que nós recebemos de Deus com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Primeira prova do amor de Deus, do amor de Cristo manifestada nessa passagem, Jesus ele provou o seu amor deixando um exemplo a ser seguido. Meu irmão, mire-se nesse exemplo. Viva esse exemplo. Desfrute desse amor. Compartilhe esse amor. Essa é uma grande dádiva de Jesus a nós. Irmãos, tem muita coisa boa na igreja. Não sei quanto a você, mas eu gosto tanto de música. Quando eu chego aqui, o culto começa, o pessoal do louvor começa a conduzir a gente nas canções. Irmãos, isso é maravilhoso. Como o coração daquela batida mais gostosa, a gente se alegra, a gente celebra. É gostoso demais, irmãos. Sentar, rever pessoas, cumprimentar, abraçar, falar da vida. Mas é mais do que isso. Igreja é mais do que isso. Igreja é lugar de manifestação de amor. E nesse sentido, irmãos, é tão bonito ver que a igreja é incomparável. Porque aqui o Senhor nos transmitiu o seu exemplo. O mundo anda faminto de amor. Mas eu e você recebemos essa grande dádiva de um amor provado por Jesus. Através da prova que Ele nos deu, nós somos desafiados agora a seguir o seu exemplo e compartilhar do seu amor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas não para aqui. Quando nós lemos ainda a passagem, nós vamos perceber em segundo lugar que além do exemplo deixado por Jesus, hoje é assim, irmãos, a gente está vendo muita gente falar muita coisa na rede social, mas que é bonito no discurso, mas muitas vezes a pessoa não pratica aquilo que ela está dizendo. Jesus não é assim. O ensino de Jesus, nós o vemos evidenciado pela maneira como Ele viveu. Ele fala de amor, demonstrando amor. Há um grande exemplo deixado por Jesus a nós. Mas não para aí, irmãos. A segunda dádiva de Jesus nessa passagem é que além de deixar o seu exemplo, Ele deixa também instrução aos seus discípulos. Como nós carecemos de instrução. Esse é um assunto, inclusive, que na minha opinião tem sido muito valorizado hoje em dia. Tem gente vendendo curso a rodo na rede social, porque afinal de contas nós chegamos à conclusão do quanto o conhecimento é importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós olhamos para esse texto, a beleza dele está no fato de que o amor de Cristo é provado pela maneira como Ele nos dá a melhor e a mais importante de todas as instruções. Quando nós olhamos para o texto, olha o que nós vamos ver. Que a instrução de Cristo, ela é formativa. Mais do que informação, Jesus está formando, está capacitando os seus discípulos. E guarde isso que eu vou te dizer. Ainda que nós não entendamos algumas coisas hoje, a instrução de Cristo é necessária para que no tempo exato nós possamos compreendê-la. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 13. Só para que a gente entenda um pouco mais o contexto, o verso 6 também. O verso 6 diz, depois que Jesus então lava os pés aos discípulos, verso 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Pedro estava carente de instrução, ele queria saber o que estava acontecendo. Não é pecado não, irmãos, diante das questões da vida, a gente querer entender. Pelo contrário, Deus é glorificado quando nós temos sede da verdade, quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos a resposta das coisas. Mas olha que interessante o verso 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, fica tranquilo. Eu estou instruindo você acerca de umas coisas que você nem vai ver muito sentido agora. Mas vai chegar o momento em que você vai entender plenamente o sentido de todas as coisas. Eu já contei aqui, irmãos, aquele momento que eu tive tão trágico, tão difícil lá em Belo Horizonte. Pastor Luciano tinha vindo para a IPVO, tinha 30 dias. Era um final de janeiro. Eu viajo para o sertão para resolver um problema. Quando eu chego no sertão, meu telefone toca, a secretária da igreja em prantos. Nosso diácono, que era líder do ministério infantil, era como se fosse um anjinho aqui da IPVO, indo para o trabalho com a sua esposa, sofreu um acidente de moto e infelizmente perdeu a vida. Eu era amigo pessoal desse menino, a gente saía junto, encontrava, marcava às vezes locais extra igreja, extra programação para estar junto. E eu lembro que uma das últimas palavras que eu tive com ele, a gente estava jogando futebol e eu vi ele chegando de moto. Na hora de ir embora eu falei assim: cara, você ainda está indo trabalhar de moto? E para quem mora em Belo Horizonte sabe que lá a coisa é um pouco mais complicada. E ele falou: pastor, não tem jeito, eu preciso ir de moto. Lembro que uma das últimas coisas antes dessa que eu conversei com ele foi perguntando como é que estava o projeto para ter filho. E ele disse: olha, nós estamos tentando ainda. Não foi agora, mas nós estamos tentando. Devia ter 4 a 5 anos que esse casal tentava engravidar. Acidente de moto, ele perde a vida. A esposa, por causa da queda, precisou passar por exame e descobre que está grávida. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, eu sentando na calçada no meio-fio dizendo assim: Deus, eu não entendo por que o Senhor está fazendo isso, mas eu preciso declarar que eu creio que o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor faz todas as coisas perfeitas. Vai chegar o dia, irmãos, que nós vamos chegar na presença de Jesus e tem muita coisa que a gente não compreendeu daqui. Nós vamos olhar o quadro e vamos dizer assim: que pintura perfeita. Tinha que estar exatamente aqui onde está. É tão bonito perceber, irmãos, que Cristo prova o seu amor, nos dando instrução, as respostas que nós precisamos, a direção que nós precisamos, Cristo oferece a nós. Nós ainda percebemos nessa passagem, irmãos, que a instrução de Cristo, ela é experimental. Olha o que Jesus diz mais à frente, se você der uma olhada lá no verso 17. Capítulo 13, verso 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus quer não apenas que essas informações estejam na nossa mente, mas que elas alcancem o nosso coração e se tornem vida prática. Que grande prova de amor! Jesus nos transforma de tal maneira que nós estamos aqui nessa manhã, mais do que falando de religião, nós estamos falando de vida. É mais do que aquilo que acontece no domingo, tem a ver com aquilo que acontece durante a segunda e durante toda a semana. A instrução de Cristo, irmãos, tem a ver com os detalhes da nossa vida. Olha o que mais, nós ainda percebemos que a instrução de Cristo não se trata apenas de princípios universais para qualquer pessoa, mas ela é direcionada especificamente àqueles a quem Ele ama. Olha o verso 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Jesus está dizendo o seguinte: essa instrução que eu dou a vocês não é uma instrução universal, é a instrução que eu reservei exclusivamente para aqueles a quem eu amo. E eu provo o meu amor dando essa informação tão preciosa a vocês. O ano está começando, irmãos, deixa eu te dar uma dica, eu já estou terminando. Jesus Cristo tem nos dado o privilégio de termos tantos momentos para que o nosso coração seja instruído. Não jogue isso fora.
Valorize a escola dominical da sua igreja. Valorize os cultos da sua igreja. Valorize os grupos de crescimento da sua igreja. Deus tem nos dado, irmãos, a oportunidade de receber a pérola de grande valor, a informação mais preciosa de todas, como grande prova do seu amor. Ao contrário do que o profeta disse acerca do povo de Deus no Antigo Testamento, que não seja como ele disse, que a nossa prática, a nossa realidade seja bem diferente. O profeta diz, Oséias diz lá no Antigo Testamento, que o povo de Deus no Antigo Testamento estava perecendo porque faltava o conhecimento. Mas sabe qual que é o problema? O conhecimento era exposto, a mesa era posta, o banquete estava posto, mas faltava fome. Que Deus nos livre, irmãos, dessa tragédia que é termos diante de nós um banquete maravilhoso de instrução, mas nos faltar a fome necessária para nos alimentarmos da sua doce, poderosa e preciosa palavra. Jesus prova também o seu amor ao dar aos seus discípulos e a dar a nós instrução para a vida. Você tem dúvida, meu irmão? Eu tenho também. Você tem questões que você ainda quer aprender? Eu também tenho. Mas, por favor, saia da passividade, saia da inércia, busque a Deus, leia a palavra de Deus, estude, participe das programações da sua igreja. Jesus prova o seu amor pela maneira como ele compartilha a sua instrução com os seus discípulos. Terceira e última prova de amor, para a gente terminar. Jesus, além de dar o seu exemplo para que nós testemunhemos desse amor e compartilhemos esse amor, Jesus, além de nos dar a instrução mais importante de todas, também deu aos seus discípulos uma comunidade para pertencer. É interessante que quando nós caminhamos para o final do capítulo, nós vamos perceber que Jesus ainda está nesse diálogo. Eu tenho feito a minha devocional numa Bíblia em ordem cronológica. E uma das coisas legais dessa Bíblia em ordem cronológica é que ela com muita precisão mostra que a instituição da ceia, ela está aqui nesse contexto. Jesus estava com seus discípulos comendo a Páscoa. Ele então aponta quem era o traidor. Judas se levanta e se retira. É depois que Judas se retira que Jesus então institui a ceia. É nesse contexto do que Jesus está falando. Quando a gente caminha para o final do capítulo 13, nós vamos receber a seguinte informação. Quero ler com você 3 versos para terminar. Verso 33 até o verso 35. Nós vamos entender de onde é que João tinha o costume de chamar os irmãos de filhinhos, porque o próprio Cristo usa essa expressão. E ele diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas olha que bonito, irmãos, o que Jesus diz no final do texto: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: eu vou partir, está chegando a minha hora, mas eu tenho 2 dádivas preciosas para vocês. Ele vai falar mais à frente da dádiva do Espírito Santo. Jesus diz: olha, se eu não for, o Espírito não vem, mas quando eu for, eu enviarei outro semelhante a mim. A expressão que aparece ali no texto grego é a ideia de que a carência que os discípulos teriam de Jesus seria plenamente satisfeita pelo Espírito Santo. O consolo do Espírito é exatamente do tamanho da nossa necessidade, é o que Jesus está dizendo. Mas além do Espírito Santo, sabe o que Jesus também deu aos seus discípulos como expressão do seu amor? Uns aos outros. Jesus então estabelece essa relação de amor entre os seus discípulos. Jesus nos deu uma comunidade para pertencer. Estou terminando, irmãos. Tinha muitas coisas para compartilhar, mas quero terminar aqui. A ceia trata não apenas da nossa relação com Deus, mas ela trata também acerca da nossa relação uns com os outros. A beleza da ceia
é que ela não é uma experiência individualizada, ela é uma experiência coletiva. Lembro certa vez de instruir uma pessoa que me procurou, falou: pastor, eu às vezes fico lá em casa sozinho, eu pego, separo o meu pão, separo o meu suco de uva e eu ministro a ceia para mim mesmo. E eu disse para essa pessoa, falei: olha, eu tenho uma notícia triste para te dar. Você está comendo pão e bebendo suco, só isso. Porque a ceia do Senhor Jesus tem a ver com isso aqui, irmãos. O ajuntamento da comunidade de amor. Aqui, pecadores com seus defeitos olham para a graça de Deus e reconhecem que apesar de nós, a graça de Deus é suficiente para nos manter unidos, amando uns aos outros. Aqui, pecadores contemplam pela fé aquilo que às vezes os nossos olhos têm dificuldade de enxergar. Diante da realidade do relacionamento difícil, pessoas difíceis, Jesus Cristo nos deu uma comunidade de amor. A ceia é o momento, irmãos, em que nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, mas às vezes nós pedimos também perdão ao nosso irmão. Às vezes nós trocamos o cálice para declarar o seguinte: apesar de quem eu sou, Jesus Cristo me capacitou a te amar. Juntos nós vamos caminhar em direção ao céu. Que bênção, irmãos. Jesus nos deu, em terceiro e último lugar, uma comunidade de amor. Talvez essa seja uma das grandes distinções da igreja. Nós temos muitos ajuntamentos por aí. A diferença da igreja, irmãos, não tem tanto a ver com aquilo que a gente produz aqui. Não tem a ver tanto com a nossa competência, mas com o fato de que nós somos uma comunidade de amor. Aqui, irmãos, nós experimentamos desse poderoso, glorioso amor de Cristo, mas nós manifestamos esse amor na vida uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que nós saiamos daqui nessa manhã plenamente convictos do seu amor por nós, mas plenamente dispostos a manifestar o seu amor por aqueles que Ele colocou ao nosso redor. Amém?